Estamos no ar com mais um programa Em Discussão Segurança, um debate voltado para a segurança pública do estado de São Paulo. Sempre no nosso estúdio, especialistas no assunto a ser debatido. Um bate-papo de interesse de todos que também quer ouvir o que você tem a dizer. Por isso, mande sua crítica, dúvida, sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Hoje vamos falar sobre os números de casos de suicídio entre os policiais federais e a falta de investimento em segurança pública. Aqui com a gente o Alexandre Salli, que é o presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento de Polícia Federal do Estado de São Paulo, e o Fernando Capano, que é especialista em administração de empresas e também mestre em direito. Muito obrigada pela participação de vocês dois aqui no nosso programa, na nossa discussão. O suicídio entre policiais federais é 6 vezes maior do que a média brasileira. Entre 1999 e 2015, foram registrados 42 casos, o dobro do que foi registrado nos 5 anos anteriores. Eu queria começar com o Alexandre, que tem uma história pessoal e agora ajuda pessoas também, assim como você recebeu ajuda de alguma forma, né, Alexandre? Exatamente. Queria que você me contasse, então, o que aconteceu com você. Eu passei por uma situação, óbvio, né, uma série de fatores, né, que me levaram a um estado depressivo, e no meio dessa depressão as questões de trabalho foram muito fortes e eu sofri uma perseguição atroz da Polícia Federal, um assédio moral violentíssimo que me levou a afundar ainda mais na questão da depressão. Então eu cheguei ao ponto de um dia, peguei a arma, coloquei na cabeça. E, graças a Deus, tinha pessoas em volta e estava em outro lugar que eu não esperava encontrar, mas parece que Deus opera, né? Então, tinha colegas policiais que viram a cena e correram para me auxiliar, impediram o ato, eu busquei ajuda e depois de um tempo, depois de uns 5 anos, eu comecei a me deparar com outra situação, caí em depressão novamente, também questões de trabalho muito forte. E eu me peguei pesquisando na internet como se suicidar sem sentir dor. E eu fiquei, assim, assustado com a quantidade de informações que salta aos olhos ali. E aquilo me deu outro alerta. Eu busquei ajuda novamente, fiz terapia, tratamento, então hoje estou tranquilo. E no período que eu pensei em me suicidar na primeira vez, acabei pensando, porque você fica tão revoltado com as coisas, você às vezes pensa também em atingir outra pessoa além de você. Então eu cheguei a pensar em matar 3 delegados da Polícia Federal, que estavam interferindo fortemente na minha vida, objetos do assédio que eu sofria, e em seguida me suicidar. Quer dizer, cheguei a pensar nisso, né? Graças a Deus não fiz nada disso. Você falou sobre o assédio. A gente tem alguns números que mostram que de 2011, 2012, esses números aumentaram por conta de assédio, da greve. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho melhor, Alexandre, para as pessoas entenderem o assédio que o policial federal sofre e que pode levar a isso ou piorar uma situação de depressão. Certo. Nós tivemos uma greve que durou 70 dias pela reestruturação da nossa carreira, os agentes, escrivães e papiloscopistas. E, em razão dessa greve, nós tivemos um comportamento que nós deveríamos adotar em relação à administração, como uma forma até de pressão também. E não só pressão, era colocar a Polícia Federal nos eixos, porque muitas coisas das nossas atribuições do dia a dia nós acabamos fazendo por boa vontade. E não é o que determina a lei especificamente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, problemas de combustível. Acaba a verba da polícia e não tem dinheiro para colocar combustível. Nós queremos ver o trabalho realizado. A gente se cotiza, coloca do próprio bolso e realiza o serviço. Não é obrigação nossa, é obrigação do Estado. O Estado é que tem que dar estrutura para funcionar. E isso foi chamado de cartilha. Quem começou a agir dessa maneira, quer dizer, começou a se negar a cobrir o erro do Estado, começou a ser perseguido pelas chefias. Perseguição de que forma? Relotação, por exemplo, um colega especialista na área de inteligência, pós-graduado em inteligência policial, ele trabalhava com inteligência durante 12 anos na polícia, foi retirado do setor para ir para o setor de passaporte. Então, para ele foi um choque
E assim, é importante salientar a diferença do trabalho exercido em nessas duas áreas, por exemplo, citadas, Sim. né? Eu acredito que na inteligência existe uma investigação, existe todo um trabalho que de repente ele já veio e já vem Uma realizando, de repente ele bagagem, vai experiência. para um setor que é puramente burocrático, Administrativo, né? meramente administrativo. Então, é complicado isso, né? Isso acho que é a maior dificuldade, né? E aí, policiais que só pelo simples fato de terem participado da greve foram punidos com esse tipo de coisa, né? Começou assim, relotações. Então, o policial que estava, por exemplo, na superintendência aqui na capital, aí ele estava ali, participou da greve, joga para o aeroporto. Tira ele do setor que ele está produzindo, que ele tem experiência, que ele adquiriu, quer dizer, houve um investimento do Estado naquele servidor. Mas isso não é levado em consideração. E coloca ele em outro setor que ele vai trabalhar insatisfeito. Isso faz com que a pessoa que já tem diversos problemas pessoais, família, o próprio trabalho, isso vai aprofundando o estado emocional dela, né? Vai agredindo a pessoa. E outros assédios como ameaças e instaurações de processo disciplinar. Então, o policial, por exemplo, nós temos uma lei que fala que o policial não pode viajar sem o pagamento antecipado da sua diária, que a diária é para você pagar alimentação, hospedagem, são as despesas de indenização. A lei determina que você tem que receber isso antes de viajar. Então, chegava a ordem de missão, você tem que viajar para o Amapá, ficar 30 dias lá. Mas tudo bem, eu viajo, mas eu quero a diária. Não, você vai receber a diária depois. Não é legal, é ilegal. Só que o policial que chegasse e falasse com a chefia, não, eu não vou enquanto você me pagar a diária antecipada. Se me pagar, eu vou, não tem problema nenhum, é obrigação minha quanto policial. Mas, se você não me pagar, eu não vou. Ele está no direito dele, a lei está do lado dele, mas o chefe vira e fala, se você não for, eu vou te punir, eu vou abrir um processo disciplinar contra você. E o processo disciplinar dentro da Polícia Federal é utilizado como instrumento de perseguição e de assédio, porque a maioria das comissões de disciplina são constituídas por delegados. E esses delegados se utilizam da sua função para infringir o medo e tentar, através do medo, fazer com que os policiais exerçam as vontades deles. Isso mudou depois da greve. De 3, 4 anos para cá, nós conseguimos ter um pouco mais de paz. Mas era muito usado esse tipo de artifício. Vou instaurar um processo disciplinar. Qual o efeito de um processo disciplinar? Por exemplo, o policial, a cada 5 anos, ele muda de classe. Ele é agente de polícia primeira classe, ele passa para especial, ele é terceira, vai para a segunda, para a primeira e chega a especial. A cada mudança de classe tem um aumento salarial. Então, quando está na primeira e vai para a classe especial, um aumento de em torno de R$2.000 no salário bruto. Quando você sofre um processo disciplinar, há uma interrupção desse prazo. Então, são 5 anos. Começa a contar Você de novo? Você está no 4,5, você tem que contar mais 5 anos. Começa a contar de novo. Começa a contar do zero. E essa é a forma de assédio que eles têm em cima dos policiais. Os policiais, não, você vai instaurar processo disciplinar, então eu vou fazer essa função. Acaba realizando, porque houve uma ameaça. Isso tudo, esse assédio, como é que ele vai reagir a isso? E aí tem aquele fator de ir guardando tudo isso, Exatamente. Né? Como é que ele vai reagir? Ele vai acumular, ele vai guardando. Aí vai acontecer outra situação, ele vai de novo tentar se impor, vai sofrer a mesma ameaça, e uma hora ele explode. Explode por razões diversas. Vai ver, ele já está acumulando, tem uma briga com a esposa, pronto. É o fator que determina que vai acontecer algo mais grave. Doutor Fernando, queria que o senhor falasse um pouquinho no trabalho que o senhor realiza, né, com o sindicato, também para ajudar a mudar essa realidade. A gente tem uma série de desafios aí, né, do ponto de vista legal, né, como o presidente Alexandre contou aqui para você, né. Há uma porque a administração, né, pública, por vezes, né, quer seja em âmbito federal, quer seja em âmbito estadual e até mesmo municipal, às vezes alguns gestores de fato se utilizam de certos mecanismos que são efetivamente contrários à lei, mas ali no cotidiano eles acabam usando desse tipo de mecanismo até para poder fazer valer a sua vontade, né? Fazer valer a sua autoridade e provocar uma péssima qualidade de ambiente de trabalho, né? Quando as notícias como essa chegam lá para a gente, né, do ponto de vista legal, a gente costuma ou eventualmente ajuizar uma ação em nome do sindicato, ou até mesmo pedir a instauração de uma investigação no âmbito do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ou no âmbito do próprio Ministério Público Federal, no caso da Polícia Federal, para que nós tenhamos um controle dessa atividade policial no sentido de preservar cada um dos policiais, né? Cada um dos policiais que estão aí no combate, no dia a dia, né? Já é uma
ainda que eventualmente a maioria deles tenha um efetivo tirocínio, sejam vocacionados para a função, são seres humanos, antes de mais nada, né? Então, a gente às vezes acha que são super-homens, mas não são, né? Precisam da ajuda institucional, né, do sindicato, fazendo esse tipo de trabalho, né, quer seja de prevenção, quer seja ainda na justiça. E, como o presidente falou, imagino que nos últimos anos a gente teve sim uma melhora nesse sentido, mas ainda há muito a fazer, na verdade, né? Isso no âmbito da Polícia Federal, que é tida hoje e é de fato, né, uma polícia de elite. Mas o que vem a público são os sucessos, que são muitos, aliás, nos últimos anos, né? Vide aí a Operação Lava Jato, por exemplo. Mas quem conhece o Interna Corporis sabe que a gente precisa melhorar por demais, né? Em especial no que diz respeito ao ambiente de trabalho, o que está ocasionando toda essa onda de suicídios e toda essa onda não só dessa atitude mais radical, mas também, por exemplo, nessa onda que nós temos assistido lá no sindicato já há bastante tempo, de famílias quebradas, né, de separações, divórcios, brigas que acabam resvalando na família, que são fruto de todo esse problema que o policial passa no seu ambiente de trabalho, né? Tudo isso a gente conhece no dia a dia e a gente tem que lutar para que a sociedade possa, inclusive, até mesmo exercer um controle da administração pública, sabendo que a Polícia Federal, por exemplo, tem o seu lado maravilhoso, né, desse sucesso fantástico no combate à corrupção, mas que no Interna Corporis precisa melhorar ainda por demais. Esses casos de assédio, de perseguição, como é que esse policial consegue provar? Como é que ele chega até o sindicato? Como é que ele consegue ajuda? Porque, assim, de repente, em determinados momentos, eu não sei, mas pode haver, assim, é a palavra de um contra a palavra de outro, não tem provas. Ele produz provas, ele denuncia, ele tem medo. Qual que é essa realidade? O policial tem medo. Ele tem medo de sofrer mais represália se ele combater isso. Então, quando ele chega no sindicato, normalmente quem chega ao sindicato é porque já não está mais aguentando todo o assédio. Chegou no limite, né? Chegou no limite. O medo foi ultrapassado. Por conta, né, eu tenho que fazer algo, senão eu vou fazer besteira. Aí ele chega até o sindicato. O que acaba acontecendo é que, infelizmente, o judiciário não gosta de pôr a mão para julgar os processos disciplinares quando ele é contrário às provas dos autos, uma série de fundamentos. Até o doutor Fernando é que é melhor indicado para falar disso. E o que acaba acontecendo dentro do processo disciplinar? Abusos. Né? Você tem efetivamente, nós temos vários casos, que durante a colheita da prova no processo disciplinar está totalmente favorável ao policial para ser arquivado. E aí nós temos uma coisa que já vem de décadas dentro da polícia, por conta do medo da perseguição. O policial chega a se perguntar o seguinte: a comissão chega e, eu tenho provas aqui até para morrer o processo, mas eu vou te dar uma suspensão de 5 dias. Aí o policial se revolta. Por que eu vou ser suspenso se está tudo aí tranquilo para arquivar? Não, você vai ser suspenso porque eu poderia te dar 30 dias, eu vou te dar 5. E o policial que não quer ser perseguido, ele acaba se sujeitando, se submetendo a essa vontade. É melhor então ser punido com 5 do que com 30, quando na verdade ele deveria buscar o direito dele, que aí seria imediatamente após o término desse processo disciplinar, irmos para o judiciário e tentar anular. Temos dificuldades jurídicas? Temos, mas a gente tem que brigar. Eu, por exemplo, sofri uma punição de 6 dias de suspensão por ter concedido uma entrevista. Por exemplo, estou dando uma entrevista aqui agora. E agora? Quais serão as consequências desse programa, né? A questão é complexa mesmo, né? O judiciário, às vezes, acaba optando pela prevalência da presunção de que a administração pública sempre está, né, legal. O que, digas de passagem, inclusive, motiva, primeiro, o próprio sindicato a eventualmente tomar posições institucionais em nome do próprio sindicato, e não em nome de A, B ou C. Em segundo lugar, e eu acho importante que a gente fale isso, né, a questão ela é de tamanha complexidade que eu e o presidente Sali tivemos a oportunidade de levar essa questão para a Organização Internacional do Trabalho, né? Nós tivemos agora em julho o último lá na OIT, né? Primeiro participamos de um evento em que o presidente, inclusive, é parte integrante da diretoria de uma entidade que reúne policiais de língua portuguesa do mundo todo, e de lá nós elaboramos um documento levando essas denúncias, né, para este órgão da ONU,
para que, eventualmente, nós tenhamos aí a possibilidade de uma comissão vir até o Brasil e constatar de per si tudo que está acontecendo, não só no âmbito da Polícia Federal, mas também no âmbito das polícias estaduais, porque o assédio moral aos profissionais da segurança pública, ele é, infelizmente, institucionalizado, e já que nós não estamos encontrando guarida, na maior parte das vezes, no âmbito do Poder Judiciário, nós precisamos e vamos precisar cada vez mais extrapolar os limites do nosso território e levar a questão para esses organismos internacionais. É porque talvez isso também influencie no medo, né? Tire um pouco do medo, né, desses policiais, né, de denunciar, enfim. Com relação a provas, doutor Fernando, como é que eles produzem? Como é que esses policiais podem se ajudar nesse momento de assédio, de perseguição? Como a gente está falando, a prova realmente ela é complexa, às vezes fica mesmo é a palavra de um contra outro, né? Porque o assédio, embora institucionalizado, ele para quem comete o assédio, né, como em qualquer outra esfera de trabalho, né, ele não é necessariamente tão aberto assim, né, ele é feito até de maneira maliciosa na maior parte das vezes, né. E o Poder Judiciário... deixa um duplo sentido, né? Exatamente. Porque aí o policial fala, você disse... Não, eu disse tal coisa, eu quis exatamente. dizer outra coisa, palavras, né? Então fica meio em cima do muro justamente para confundir, exatamente. né? Mas, como diz o ditado, para bom entendedor, meia palavra basta, né? E razão pela qual a gente procura, na medida do possível, encampar esse tipo de briga de maneira institucional, né? E não só no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, até por uma questão técnica, parte dessa premissa de que os atos da administração são legais até prova em contrário, né? Tem a chamada discricionariedade da administração pública e assim sucessivamente. O mecanismo que a gente tem utilizado na medida do possível, por exemplo, na Polícia Federal, é pedir a instalação de inquéritos civis no âmbito do Ministério Público, porque o Ministério Público, neste caso, funcionaria como um controle externo da administração policial. Tem dado resultado para nós, né? E a gente tem que lançar a mão das ferramentas que estão à nossa disposição, né? Doutor Alexandre, o senhor falou que procurou terapia por 2 vezes, faz terapia até hoje? Faço terapia até hoje. O sindicato tem essa forma de apoiar esses policiais? Não, o que nós temos no sindicato são convênios com 4 psicólogos atualmente, 2 psicólogos e 2 psiquiatras, e que oferecem preços diferenciados aos sindicalizados, mas não há um programa direcionado a isso, né? Infelizmente, tem muito... O próprio policial, quem está com problema, ele tem muito medo de procurar essa ajuda dentro do órgão, seja pelo sindicato, seja pela própria polícia, porque ele tem medo de ser estigmatizado, ser chamado de louco, as pessoas começarem a se afastar. Só que tem que vencer essa barreira, tem que vencer esse medo. Esse é um desafio que a gente está tentando quebrar. A gente quer tentar identificar de que forma nós podemos chegar de uma maneira mais efetiva e trazer esse pessoal para buscar ajuda, tanto ele quanto a família, porque num processo desse que pode levar ao suicídio, é importante a participação da família, né? A gente falou do medo, né? Do medo da denúncia, e tem também o preconceito, que aí Muito é outra preconceito. barreira aí difícil de romper, É né? verdade. Muito preconceito. Para procurar ajuda e, enfim, né, expor o que está acontecendo. Sim. E muitas vezes a pessoa nem sabe ler o que está acontecendo, né? Sim, sim. Ela não tem esse discernimento. Pois né? tem situações, a pessoa não está percebendo o que está acontecendo, ela sente como uma tristeza e tudo, aí de repente vem a questão de suicídio por impulso. Quer dizer, vem um gatilho que faz com que a pessoa, do nada, ela tem um meio perto, uma arma ou alguma coisa, e pega, pum, e acabou. Então, isso é um fator facilitador, o fato do policial ter uma arma? Existe alguma medida assim, que tire a arma do policial em determinadas situações? Tem medidas. Para tem tentar garantir medidas alguma assim, segurança? Se o chefe ou algum colega, se alguém leva ao conhecimento nós temos médicos, né, dentro da Polícia Federal, o setor médico. Então, se chegar ao conhecimento do setor médico alguma situação de possível gravidade envolvendo um colega que está num estado depressivo e houve uma situação de agressão dentro da delegacia que chegou ao conhecimento, eles vão chamar a pessoa, vão fazer uma perícia, vão conversar e, se for necessário, nós temos vários casos dentro da Polícia Federal, mas partiu do próprio colega buscar ajuda, que chegou no momento que o médico falou, não, você vai ter que recolher sua arma, vai ficar sem arma um tempo. E aí retira a arma dele. Tem esse facilitador, depende muito da pessoa. Como eu falei no meu caso, a arma não foi necessariamente um facilitador, porque depois, no segundo momento, eu não pensei na arma. A arma está comigo o tempo inteiro, né? Eu tenho arma em casa, ando armado, tenho arma no carro. Não foi um facilitador, é mais a vontade da pessoa mesmo. Cada caso é um caso.
O senhor falou sobre o médico, né, que atende, os colegas. Como é que se identifica, como é que ajuda, né? Como é que se coloca ali no problema? Porque, assim, existem sinais, mas muitas vezes esses sinais eles passam, né? As pessoas não percebem. Infelizmente, as pessoas estão muito frias em muita situação. Nós vemos gente caída na rua e muita gente vira a cara, continua no celular e vai embora, nem para ver o que está acontecendo. Isso aí é uma coisa meio desumana, né? Falta um pouco de calor humano para a maioria de nós. Mas é difícil o policial chegar no setor médico, até porque, assim, como eu falei, a questão do preconceito. O setor médico está dentro da superintendência, né? Num determinado andar. Aí a pessoa vai para aquele andar, tem umas cadeirinhas, quem está sentado ali, a maioria que passa sabe, ou é psicólogo, lógico, tem ortopedista e tal, mas quando é ortopedista, a pessoa está enfaixada, a pessoa está mancando, né? Tem alguns sinais. E aí você está sentadinho ali aguardando, quem passa já olha, é um maluco aí. E aí a própria pessoa começa a se inibir de buscar ajuda por conta disso. Aí o que acontece? Nós tivemos um caso específico que um colega, ele acabou chorando dentro da delegacia, né? Não chegou a puxar arma, nada disso, mas ele se desesperou emocionalmente ali. E o colega de trabalho, sem falar com ele, foi primeiro conversar com o psiquiatra do departamento, o que estava acontecendo. Aí depois ele foi com muito tato conversar com o colega, aí o colega aceitou a ajuda e foi. Mas é difícil encontrar uma pessoa que faça isso. Você que já passou pela experiência, é uma falta de saída? É uma ausência de saída? Assim, você se sente como se não tivesse forças para mais nada, não tivesse perspectiva de mais nada. O que acabava sendo a minha trava eram as minhas filhas. E são pequenas, né? Hoje está com 12, 15 anos. E só que num determinado momento, quando eu posso dizer assim, que eu fui curado, foi quando eu percebi o seguinte, que as minhas filhas não podem ser minha muleta. Eu tenho que andar por mim. Quer dizer, eu não posso... eu tenho que estar aqui por causa das minhas filhas. Não, eu tenho que estar por mim para poder cuidar das minhas filhas. O foco é diferente. E aí você chegar a esse ponto é complicado, porque você no momento que você está na depressão é muito difícil sair porque você não vê perspectiva. Todo caminho que as pessoas te dão, você encontra uma resposta negativa, uma resposta para sair daquilo, uma justificativa. E aí você sair desse se torna um ciclo, uma retroalimentação, e para você sair dessa retroalimentação é muito difícil, muito difícil. Aí você tem que se apegar realmente a algo assim que vai balançar o seu mundo para te tirar daquele fundo do poço que você se encontra. A chave é realmente a ajuda de um colega, alguém que percebeu, que vai te ouvir, que de repente te ouvindo detecta, né, o que você está precisando, o que está faltando. Na verdade, na maior parte das vezes, a questão, infelizmente, ainda parte do pressuposto que o próprio policial tem que ter esse insight, né? E os colegas com essa sensibilidade, o que, infelizmente, na maior parte das vezes, acaba não acontecendo. Acho que, até como política pública, né? E a gente tem lutado bastante por isso lá no sindicato, acho que demandaria um investimento maior, né? Não estigmatizante, como o próprio presidente falou, na saúde mental dos policiais, porque os policiais, eles não são super-homens, né? Eles lidam com o que há de pior na sociedade, né? Portanto, obviamente, acabam tendo aí uma questão complexa para se lidar no seu cotidiano. E imagino que talvez o governo pudesse, né, partir de um pressuposto um pouco distinto do que ele tem feito até agora, né? Porque a gente vê aí um investimento sendo feito, por exemplo, em equipamento, em arma, em viatura, que é fundamental, isso é fato. Mas a gente esquece um pouco do ser humano policial, né? Quer dizer, a gente coloca ali um departamento médico que é absolutamente competente, não vamos fazer juízo de valor sobre isso, mas que é insuficiente, né? Quer dizer, é insuficiente, o que explica de muitas vezes a razão pela qual o índice de suicídios ainda é muito maior do que a média da sociedade, né? Talvez o governo pudesse dar uma olhada um pouco mais aí no ser humano que está por detrás desse super-homem policial, né? Acho que, para que todo mundo possa entender um pouco, né? Embora ficcional, mas é famosa aquela passagem, né, no filme lá no Tropa de Elite, né, em que o Capitão Nascimento, naquele primeiro filme, em que ele vai ao psicólogo, né, e ele começa dizendo, não, eu não vou contar para você o que está acontecendo, porque se eu contar para você o que está acontecendo, né, posso ficar estigmatizado e tal, mas
eu quero tomar um remedinho. E aí ele vai para casa e acaba tomando remédio e tudo mais, etc, etc, etc. Ficcional, é fato, mas que reflete a realidade do cotidiano de todo e qualquer policial, né? Acho que o governo, né, salvo o melhor juízo, né, presidente? Acho que o governo precisaria olhar um pouco mais e investir um pouco mais nesse apoio institucional ao policial, à saúde mental do policial. E os próprios administradores, quer dizer, a chefia, né, falta um pouco de sensibilidade da chefia, principalmente órgão policial. O chefe tem aquela mentalidade que está lidando com coisas, e não está. É uma gestão de pessoas, está lidando com seres humanos. Então, você tem que ter uma sensibilidade, sim, para perceber. Quando você está no estado depressivo, não é que você vai impedir a pessoa, conseguir impedir ela de suicidar, mas você consegue postergar. E essa postergação pode fazer com que comece a tirá-la da depressão. De que maneira? Ela está lá, você percebe no traço da pessoa quando ela não está muito bem. Por mais que você não seja muito amigo, você sempre vê a pessoa ali todo dia, você percebe que tem algo estranho. Só o fato de você chegar e falar assim, oi fulano, olha, você não está bem hoje, aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar? Só isso. A pessoa pode virar a cara para você naquele momento, mas só o fato de ele comentar isso vai fazer com que quem está no estado depressivo comece a perceber uma abordagem para tirá-la dali. A gente vai fazer um rápido intervalo e continua a discussão no próximo bloco. A gente vai falar sobre investimento e também sobre essas duas vertentes aí. Existe a perseguição e existe também o trabalho externo que gera um impacto e um estresse muito grande, né? A gente fala disso daqui a pouquinho. O Em Discussão Segurança volta em 2 minutos. O Em Discussão Segurança está de volta e hoje nós falamos sobre os números de casos de suicídio entre os policiais federais e a falta de investimentos em segurança pública. Recebemos o Alexandre Sali, que é presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento de Polícia Federal do Estado de São Paulo, e também o Fernando Capano, que é especialista em administração de empresas e mestre em direito. No bloco anterior a gente estava falando, o doutor Fernando levantou aqui, a gente já tinha falado bastante sobre o assédio vivido ali dentro do trabalho, né? E aí o doutor Fernando também levantou a questão do trabalho em si. Mesmo tirando o assédio, já existe muito estresse na vida desse policial, né, doutor? Com toda certeza. O trabalho é absolutamente estressante. Eu volto a insistir, o policial, ele lida ou com a repressão do crime, quando ele está ocorrendo, ou então com a investigação do porquê que aquele crime ocorreu, né? E lida, portanto, com o que há de pior na sociedade, né? Então, é óbvio que, de per si, só essa situação já é absolutamente estressante, até porque o policial é levado, como eu disse, quer seja no repressivo ou então na investigação, ele é levado a tomar uma série de decisões que impactam diretamente na vida das pessoas que estão sendo investigadas, ou das pessoas que cometeram crime, das vítimas que sofreram esses crimes, né? E a bagagem mental que é gerada a partir daí é absolutamente grande. E não tem uma chave que desliga, né? Nem hipótese alguma. Não tem como, você leva todo esse estresse para todo lugar, não tem como desligar. Não é só o estresse, tem também a cobrança da população, da sociedade civil, que é, entre aspas, comum, né? O cidadão ele quer ser atendido na segurança pública, que é dever do Estado. Então, na cabeça do cidadão, eu vou ligar 190 e eu quero que a polícia chegue em 1 minuto no máximo. E às vezes não é possível. Por quê? Por questões de números de policiais e a demanda que está atendendo, a quantidade de homicídios, de roubos, de furto, viaturas em deslocamento, operações em andamento, e aí você acaba sendo pressionado pela sociedade. E quando há uma reação do policial contra o bandido, há uma inversão de valores também que estigmatiza o policial como bandido, né? O policial está ali dando a vida dele, defendendo a sociedade, literalmente, a vida do cidadão que ele não conhece a família de quem ele está defendendo, mas ele está dando a vida dele por isso, troca tiro com o bandido vem a óbito e ele ainda é condenado por essa ação. Ele é marginalizado por ter reagido e acabado com resultado morte. Por exemplo, até em termos de chamadas de imprensa, por exemplo, recentemente, juiz reagiu a assalto e mata bandido. Policial matou o bandido. É diferente a abordagem, né? Porque um policial é como se fosse abusivo, autoritário, por questões históricas, obviamente, né? De décadas atrás, de perseguição, de tortura, que ficou enraizada na figura da polícia. Então,
além de todo o estresse que nós temos, de se preocupar com uma operação em andamento, nós temos essa questão da sociedade. E aí, como tem uma inversão de valores, isso reflete no comportamento do policial na rua. Ele já começa a se questionar, como é que eu vou reagir diante de um assalto? Antes, é muito instintivo, muito policial, ele age muito de instinto. Então, ele vê uma situação acontecendo, ele ouve um tiro, ele já vira para a direção do tiro, ele vai ao encontro do tiro. Só que como está tendo essa repressão negativa em cima dele, o que ele começa a fazer? Ele já tem esse instinto de pensar, peraí, ninguém sabe que eu sou policial, eu estou paisano, é melhor enfiar a viola no saco e eu vou embora. Ele já começa a se reprimir de atuar como ele deveria atuar. Sobre o suicídio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem policiais que estão num estágio de depressão, pensando em se matar e, de repente, numa ação, ele acaba facilitando que seja atingido de alguma forma? Existe isso ou não? Olha, especificamente na Polícia Federal, eu nunca soube de um caso assim, mas eu soube de um relato, foi até uma das palestras que o sindicato promoveu em março sobre prevenção ao suicídio. Um dos palestrantes, ele tem a certeza, ele não pode afirmar com a mais absoluta certeza, mas num dos casos que ele tratava, que era policial de outra força, ele tem certeza que no confronto ele procurou a bala. Se chama procurar a bala. Ele vai de peito aberto, ele sabe do risco e ele quer aceitar aquele risco, mas ele está buscando a morte. E pela situação em que aconteceu o episódio que ele narrou, ele tem a certeza que houve essa procura pelo policial, uma forma de suicídio. Bom, vocês participaram de 2 encontros internacionais, foram até Portugal em julho. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência, o que vocês levaram do Brasil, o que está acontecendo no resto do mundo, está tudo muito diferente daqui ou não, quais as soluções que são aplicadas fora, que de repente cabe para a gente e resolveria ou ajudaria? Olha, tivemos lá a honra, né, de ser convidados para participar desse encontro em Portugal, que reuniu policiais de países de língua portuguesa, né? A sede da organização é lá em Portugal. O presidente Salih, naquela oportunidade, foi eleito, inclusive, diretor de relações internacionais dessa organização. E lá, da minha perspectiva, a gente teve a oportunidade de ouvir relatos, né? São países da África, Portugal, propriamente dito, Brasil, né? Nós tínhamos a presença de vários policiais brasileiros de vários estados, da própria Polícia Federal e tudo mais, da Polícia Rodoviária Federal, né? E tivemos a oportunidade de coletar uma série de experiências, né? Foi um encontro muito bacana nesse sentido, que demonstra que não há solução fácil para esse tipo de problema, né? Envolvendo, por exemplo, suicídio As realidades policiais. são muito parecidas. Realidades absolutamente análogas, né? Até mesmo em Portugal, que hoje está passando aí por um boom econômico muito bacana, tal, mas, por exemplo, nós apuramos lá, né, presidente, que em Portugal o policial dos servidores públicos portugueses é aquele que menos ganha, né? Quer dizer, mais uma vez a questão salarial se fazendo presente aí de maneira muito contundente. E a situação do Brasil é trágica nesse sentido, né? Quer seja na Polícia Federal, na Rodoviária Federal ou então nas polícias dos estados, né? Coletamos uma série de denúncias, né? Principalmente de assédio moral, a questão salarial, no âmbito de todas as forças policiais do Brasil, e percebendo que a realidade, do ponto de vista do trato jurídico, não nos tem sido favorável, até por uma questão de política judiciária, né, de entendimento técnico de que o judiciário não pode intervir no executivo e tudo mais, nós julgamos que era o caso de levar a questão até a Organização Internacional do Trabalho, que é um órgão da ONU, né, que cuida exatamente de averiguar essas questões envolvendo condições de trabalho das diversas categorias de trabalhadores do mundo e também dos policiais também, né? Nós temos aí uma convenção, que é a Convenção 151, que regra o tratamento que se dá governo versus servidor público, né? O Brasil, infelizmente, né, não só o Brasil, mas todos os entes federativos aqui do Brasil, eles são contumazes em desrespeitar essa convenção coletiva, né? O exemplo mais clássico disso é que nós não temos, por exemplo, o direito de greve, né? E quando a gente fala de direito de greve, não é a greve de parar o serviço da polícia. Isso não pode ser feito porque a polícia desempenha uma atividade essencial que não pode parar. Mas hoje, os nossos sindicatos, e acho que o presidente pode falar melhor disso do que eu, o sindicato não tem sequer a oportunidade de se manifestar, porque isso faz parte do movimento grevista lato sensu falando, né? E em havendo manifestação,
A justiça brasileira já condenou os nossos sindicatos, né, de policiais federais, por exemplo, a multas milionárias, né, tensionando, do meu ponto de vista, inclusive, inviabilizar a atividade sindical no Brasil. Tudo isso tem que ser objeto de uma análise por uma comissão que seja efetivamente internacionalizada, porque aqui no Brasil, infelizmente, nós vamos sair do lugar se a gente não levar para esse tipo de esfera, né, presidente? Até essa questão da greve é interessante, que em Portugal eles estavam esperando, até do nosso encontro, algo sobre a greve, porque eles não têm esse mecanismo lá, eles gostariam de implementar. E nós chegamos com uma negativa. Aí foi até meio um balde de água fria neles. Por quê? Esse ano o STF decidiu que o policial não pode fazer greve de jeito nenhum. E aí essa foi uma das razões de irmos até Genebra, na OIT, porque o STF é o órgão máximo de interpretação da lei. A Constituição, ela estabelece que todo servidor público tem direito à greve. Óbvio, tem que ser regulamentado. Enquanto não se regulamenta, aplica-se analogia. E aí vem o Supremo, que é o guardião da Constituição, que isso é uma regra constitucional, e diz que não, o policial não é servidor público, né, entre aspas. Ele é um servidor público especial e ele não pode fazer greve. E aí nós vamos bater na porta de quem? Se o órgão máximo que deveria nos ajudar já fechou as portas, nós temos que ir para um órgão internacional. E essa questão da greve ficou muito latente na época que nós realizamos o nosso período de greve. A greve não é um instrumento que nós gostamos. A greve é o último recurso de todas as manifestações que a gente faz na negociação. A gente senta à mesa com o governo, negocia. Nós tivemos vários protocolos de intenção de reestruturação da nossa carreira assinados, não foram cumpridos. O governo dava prazo, nós aguardávamos. Chegou num ponto que você não tem mais o que fazer. E aí estoura-se a greve. No período que nós entramos em greve, o ministro da Justiça foi muito covarde com a Polícia Federal, utilizando o STJ e os mecanismos da greve para inibir nossa greve. Então, só que ele foi um pouco mais inteligente que o STF. O que ele fez? A greve, como não tem uma lei específica, aplica-se analogia. Você tem aquele número mínimo de servidores para o serviço não ficar paralisado, serviços essenciais. Tá. Ele começou a aumentar a margem, por exemplo, 30% do efetivo tem que permanecer trabalhando, 70% pode entrar em greve. Ele já começou a criar mecanismos, ele colocou 90% tem que estar trabalhando, 10% pode fazer greve. Mas aí não é uma greve. Aí não é uma greve. Então ele começa, através desses mecanismos de limitações, a inviabilizar a greve. Quando ele viu que, para nós, tudo bem, não pode fazer greve, terminamos a greve, nós começamos a fazer manifestações muito criativas. Era manifestação de... Por exemplo, nós estendemos uma faixa imensa na ponte do Piqueri, nós atravessamos a ponte, demos as mãos, todos os policiais federais, estendemos uma faixa com recado para a presidente, na época, a presidente Dilma. Outras manifestações aconteceram, entrega simbólica de armas, nós nos reunimos em frente à superintendência, estávamos entregando as armas porque não tínhamos condições de trabalhar. Essas manifestações incomodavam o governo, estava dando muita mídia na época. E qual foi a forma do governo impedir? Aí começou a proibir as manifestações. E agora veio o STF que proíbe tudo, manifestação e greve. Então, é uma mordaça. É a censura sendo praticada por um órgão que deveria ser contra a censura. E aí, em razão disso, nós fomos bater em Genebra. E interessante no encontro de Portugal, que foram faladas experiências, em que a questão da investigação policial, né? O Brasil é o único país que tem a figura do inquérito policial, que na nossa visão, nós encomendamos um estudo pela Federação Nacional dos Policiais Federais, em 2007, um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um grupo de pesquisadores, fez um estudo no Brasil e em mais 3 países, e concluiu que o inquérito é imprestável, ele não serve para nada dentro da investigação. 8% do inquérito chega à sua conclusão final na elucidação de um crime. Quer dizer, nós temos 92% de crimes não solucionados. Isso é absurdo. E aí, quando nós falamos isso em Portugal, o que é inquérito? O que é inquérito? Mas o delegado... O que é o delegado? Não, o delegado é o policial que é responsável pelo inquérito. Mas aqui a gente não tem delegado, aqui a gente não tem inquérito. Não precisa do delegado porque não tem inquérito, não precisa do inquérito. E a solução de crimes acima de 70%. Não só Angola, Moçambique, elucidação de crimes de 70% a 90% da investigação. Então, assim, isso também foi uma experiência muito boa para a gente tentar identificar como que é o sistema de investigação, porque nós precisamos reformular o nosso sistema de investigação. Como é que lá funciona? Cada país tem um sistema próprio de investigação. As forças policiais também têm um organograma próprio.
Não é como aqui, você tem a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União, para atender interesses da União. E aí você tem nos estados Polícia Civil e Militar, separados. Uma é ostensiva, a outra é investigativa, que faz o papel de Polícia Judiciária do Estado. Em outros países você não tem essa divisão. Você tem sim uma Polícia Nacional, como Portugal, PSP, Polícia de Segurança Pública, que é a Polícia Nacional. Aí, dentre as atribuições da Polícia Nacional, você vai para as polícias que seriam os municípios, né? Que eles dão outro nome lá. Eles têm agora. Aí tem as polícias dos municípios. E tem uma polícia que seria meio que a figura do Estado também. Tem 3 esferas ali, né? E cada um tem sua atribuição. Então, você nunca vai esbarrar no papel da outra. Está sempre uma obediência. Então, a Polícia Municipal, por exemplo, não apura crime de homicídio. Então, homicídio é a Polícia de Segurança Pública, é a Polícia Nacional. Qualquer homicídio que acontece, é a Polícia Nacional que vai atuar, não é a Polícia Municipal. Então, cada um dentro da sua área se entendendo e auxiliando uma outra. Mas, salvo o melhor juízo, todos eles pertencentes à mesma força, né? PSP, né? Todos pertencem. Todos eles pertencem à mesma como se fosse polícia. uma subdivisão da exatamente, PSP. eles vão se especializando por assunto, né? Mas todos eles dentro de um mesmo órgão, né? Mesmo órgão. Por exemplo, algo lá bem interessante. A meritocracia, né? O reconhecimento da experiência de cada um. Cada policial, ele atua na área em que ele foi formado. Então, o engenheiro vai atuar numa área mais voltada para essa parte de construção civil, uma série de coisas que engloba até a defesa civil. Até o papel da defesa civil lá é da polícia. É interessante isso, é diferente daqui. E aqui não, aqui nós temos a figura do bacharelado em Direito. Né? Quem é formado em Direito é que sabe de tudo e que é o bambambam. Bam, bam. E na polícia é muito aplicado isso, você só dá um mérito para quem é formado em Direito. E a questão de chefias. Por que o chefe tem que ser um delegado que é bacharel em Direito? Não pode ser um administrador de empresa, não pode ser um economista, alguém formado em contabilidade? Pode ser qualquer um. A investigação não é focada no direito. Em Portugal não tem isso. O chefe de lá, salvo engano, é um engenheiro. O engenheiro é o chefe da Segurança Pública. Da Segurança Pública. Então, não tem a ver com a formação. Tem a ver, sim, você trabalhar dentro daquilo que você se especializou. Quando a gente falou do assédio, que eu citei o caso do colega, que é extremamente especializado em inteligência. Você tira aquele policial para colocar no setor que não tem nada a ver com ele. Quer dizer, você está desperdiçando dinheiro do Estado, você está fazendo com que a pessoa trabalhe desestimulada, né? Porque subaproveitando. Cada um na sua praia e rende mais, né? Exatamente. Cada um na sua praia. Você tem mais efetividade se a pessoa trabalhar dentro do seu setor, dentro do que ela conhece. É natural. Vocês voltaram com bastante experiência, bastante ideia, né? Porque a lógica é exatamente essa, né? A gente entende, obviamente, as peculiaridades de cada carreira e as peculiaridades do Brasil. O Brasil é um país continente, né? Nós temos uma série de Brasis dentro do mesmo Brasil. E é óbvio que cada região, cada município, cada estado tem o seu contexto próprio, né? Mas passados aí quase 30 anos, né, da nossa Constituição, em que se entendia o laço, o contexto de como a polícia foi organizada a partir da redação do artigo 144 da Constituição, acho que talvez está na hora, né, da gente reunir todos os segmentos das polícias, né, para a gente, e os gestores, né, públicos que militam nessa área, que têm experiência no cotidiano, está na hora da gente fazer uma grande reunião nacional, a meu juízo, para a gente repensar o nosso modelo de polícia e aperfeiçoá-lo, porque assim, bom não tá, né? Bom não tá para a Polícia Federal, bom não tá para a Polícia Militar, bom não tá para a Polícia Civil também, isso é uníssono para todas as carreiras. Então, acho que está na hora da gente sentar, está na hora da gente repensar esse modelo, reescrever talvez esse artigo 144, preservando, óbvio, né, todas as conquistas funcionais de cada uma das carreiras, isso é fato, né? Mas se unir no sentido de efetivamente aperfeiçoar esse modelo de modo que nós possamos, por exemplo, sair dessa tragédia que é você admitir a possibilidade de que nós apenas e tão somente, por uma série de razões, aliás, né, a começar pela falta de investimento, que a gente elucide 8% dos crimes que são investigados. Quer dizer, alguma coisa está errada. Nós não podemos continuar fazendo o que a gente fez há 30 anos. Então, daqui para diante, já que a gente está
está num contexto de mudança, já que a gente está num contexto de crise política e até se fala em nova Constituição, né? A começar pela reforma política, talvez a gente precise reformar também as nossas forças policiais, não para prejudicar um em detrimento de outros, né? A questão aqui não é de carreira, não é de discussão. Mas para ter melhores resultados. Para ter melhor resultado para a população, né? Quer dizer, esse é a vontade de todo e qualquer policial, do presidente Sali, de todo mundo, poxa. Com relação ao contexto que a gente estava dizendo sobre suicídio, o que vocês trouxeram de lá? Você disse que são realidades parecidas, né? Sim. São causas parecidas também? Lá assédios semelhantes. Óbvio, eles têm instrumentos diferentes, mas tem muito assédio de chefia para subordinado. Isso aí eles relataram para a gente também. É muito semelhante. E eles combatem de uma forma mais eficaz? Eles fazem alguma coisa que aqui ainda não é aplicado? Ou não? Estão todos mais ou menos no mesmo ponto? Não, é mais ou menos como aqui. Também falta um suporte. Lá eles têm um suporte um pouco melhor em termos do policial que está com problema psiquiátrico. Há um acompanhamento efetivo da instituição a qual ele pertence. Me parece que Portugal está na nossa frente, né, exatamente. Presidente? Portugal tem um grupo de médicos que já separa o cara, policial, trabalha com ele, traz a família, como deveria ser feito aqui. Então já tem uma preocupação maior. A gente já tem o que aprender com eles, né? Sim. Sim, porque me parece que eles são mais focados no ser humano lá. Eles já entenderam que o policial precisa ser, antes de mais nada, tratado como um ser humano e não como um super-homem. Porque antes de ser policial, ele é um ser humano. Exatamente, né? E é Eu tão queria- lógico isso, no final das contas, né? É só você prestar atenção. Eu queria falar sobre o Setembro Amarelo, né? Foi lançado, não é uma campanha tão antiga, né? Acredito que tem 2 ou 3 anos, enfim. Ela resolve, ela ajuda. Eu acredito que as campanhas, elas fazem uma grande diferença no que diz respeito à conscientização, à quebra de preconceito, né? Isso ajuda vocês também a trabalhar com os policiais. Vocês fazem campanha, vocês trabalharam, pegaram um gancho do Setembro Amarelo para trabalhar? Esse ano que nós começamos a trabalhar, a fazer esse trabalho. Tentei fazer pelo sindicato, nosso sindicato fez um ciclo de palestras em março, e a ideia era de março até setembro, que era o mês, né, no Setembro Amarelo e Prevenção ao Suicídio, nós fazermos algo mais pontual. Acabou não sendo possível, nós estamos planejando atividades para o próximo ano, mais intensas, e nós temos uma parceria com o CVV. O CVV é um órgão muito importante para a prevenção ao suicídio. Parece, assim, bobeira, mas não é. As pessoas ligam bastante, precisam de ajuda, ouvir uma palavra amiga, um consolo, um apoio. E o CVV faz muito bem esse trabalho, nós fizemos essa parceria com eles, e a ideia era desenvolver algo. No próximo ano a gente vai intensificar esse trabalho. A gente acredita que o CVV ainda tem só aquele serviço, né, de você ligar e alguém conversar com você e tal. E eu tive uma experiência, né, uma entrevista com eles. Eles fazem muitos outros trabalhos, né? Eles têm várias ações ali, de diversas formas, palestras abordagens na rua, eles fazem também, enfim. Acho que é de grande ajuda. Então, vocês devem deixar uma campanha fixa, assim. Sim, a ideia é fazer uma campanha permanente ao longo do ano que vem e dar uma intensificada em setembro. Setembro fazer algo muito mais pontual. Tem que ser feito o ano todo, o né? ano todo. Por mais durante que o ano Outubro fazer... Rosa se intensifique, Sim. no mês de outubro, Setembro Amarelo no mês de setembro, são assuntos de extrema importância, Claro. né? São assuntos que fazem vítimas durante todo o ano, enfim, tem que ser lembrado o ano todo mesmo, Sim, né? sim. A gente precisa falar do assunto, né? Acho que o Setembro Amarelo tem essa capacidade de fazer com que a gente pare de estigmatizar isso. O presidente Sali tem sido muito corajoso nesse sentido, porque esse é um assunto difícil, é um tabu ainda na Polícia Federal, como nas outras polícias também, né? Então, tem sido um trabalho muito corajoso, muito bacana no sentido de falar sobre o assunto. Porque é como o presidente relatou aqui pra gente, é só falando que você vai conseguir salvar vidas, né? Vidas de policiais aí nesse caso. E a mim me parece que daqui para diante, em eventualmente a gente parando com esse tabu de que esse tipo de assunto não pode ser tocado, não pode se falar e tudo mais, e elegendo este mês aí o Setembro Amarelo, que é muito bacana essa iniciativa, acho que talvez a gente consiga enxergar uma luz no final do túnel. Com certeza. Eu gostaria agora que vocês deixassem as considerações finais. Quem quer começar primeiro? Doutor Fernando, eu posso vamos começar, não tem problema nenhum. Bom, insisto, acho que a questão é importantíssima, né? Mais uma vez, a gente tem que tratar desse assunto, porque ele é muito sério, né? Mas, para além disso, acho que a gente precisa tratar
de uma vez por todas, dessa questão do assédio moral que é institucionalizado, né? As condições de trabalho são ruins, né? Quer seja na Polícia Federal, quer seja ainda na Polícia Militar ou na Polícia Civil. A gente precisa alertar os nossos gestores públicos, né, que muitas vezes, inclusive, não estão ali no cotidiano, que esse tipo de assunto tem que necessariamente ser tratado e ser equalizado, né? Acho que a questão salarial, por exemplo, passa também por esse assunto. Nós precisamos investir no ser humano policial. É bacana comprar arma, é bacana investir em viatura, é muito legal, tem que ser isso mesmo. Mas se você não investir no ser humano, acabou a conversa. Você precisa partir dessa premissa, né? E em eventualmente isso acontecendo, imagino que a gente efetivamente vai tornar a segurança pública como serviço essencial, né, para a sociedade um pouquinho melhor, para que a gente possa sair desse atoleiro, né, em que nós estamos aí mergulhados. Temos um país aí com 60 mil homicídios ano, né? É o que diz o mapa da segurança de 2016. Um país com 60 mil homicídios ano é um país em guerra. Só que não é uma guerra deflagrada, né? Na Síria são 70 mil, lá é guerra. Aqui também, só que aqui ninguém fala. Então, a gente precisa cada vez mais do ser humano policial forte, da instituição forte, para que a gente possa realmente equacionar esse problema gravíssimo na nossa sociedade. Começa por aí. Maravilha. Eu agradeço a oportunidade, até parabenizo vocês de tocarem nesse assunto, trazer esses pontos à baila, é muito importante para todos nós. E eu gostaria muito de deixar o seguinte pensamento para a sociedade no geral. O policial é um ser humano, ele não é um super-homem, nunca vai ser. Então, não veja no policial o salvador da pátria, veja nele um amigo, respeite o policial, o profissional que está ali. Ele é um ser humano, ele é pai, ele é mãe, ele é irmão, ele é amigo, e ele precisa muito do reconhecimento da sociedade. E a sociedade está muito carente de proteção, mas só vai conseguir a proteção quando parar de criminalizar a atitude policial. Existem maus policiais, existem como existem maus profissionais em todo lugar. Todos os setores têm maus profissionais. Mas o policial, ele lida com situações muito desgastantes. É o único profissional que sai de casa sem ter a certeza de que vai voltar para a sua família. E fazendo isso para defender o patrimônio de terceiros que ele sequer conhece, defender a vida de quem ele nunca viu na vida. Então, valorize o policial. Caia um pouco essa barreira, todo o preconceito que nós já trouxemos de décadas de tortura, de perseguições. Isso foi um nicho que aconteceu naquele momento, naquela época. Hoje, a imensa maioria dos policiais não é aquilo que tivemos em outrora. Então, eu gostaria muito que pensassem nisso, avaliassem e levassem essa mensagem. O policial é o seu amigo e quer o seu bem. Agradeço mais uma vez a participação de vocês dois aqui no nosso programa. O programa Em Discussão Segurança de hoje termina aqui. Participe você também das nossas discussões. Mande sua dúvida, crítica, sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Vale a pena.